E aí, galera, tudo bem? Aqui novamente o professor Ivo, de redação, e veremos nesta aula a conclusão, o desfecho, a intervenção para o texto dissertativo argumentativo no Enem. Então, vamos rumo à nota 1000. Então, vamos lá? O que é que se propõe, o que é que se sugere para a construção da conclusão do texto dissertativo argumentativo da redação do Enem? Nós temos aqui a estrutura da conclusão da redação do Enem. Então, veja bem, mecanismo coesivo. Utilize no início do parágrafo algum elemento coesivo que indique conclusão, como, por exemplo, portanto, em suma, em síntese, dessa maneira, entre outras, né? Muito cuidado, porque o elemento, visto que é um desfecho, que é uma conclusão, tem de ter um valor semântico de quê? De conclusão, né? Então, a gente não pode usar, por iniciar a conclusão do parágrafo, ou do texto, com um elemento que expresse uma ideia de quê? De finalidade, com um elemento que expressa uma ideia de causa. É a conclusão que está em jogo, né? Retomada da tese dos argumentos desenvolvidos. Em um período, reforce a tese que você defendeu ao longo da redação. Então, você vai fazer uma retomada lá para a sua tese, lembra? No primeiro parágrafo, né? Visto que a problemática da violência contra a mulher ainda persiste, então essa retomada lá do primeiro parágrafo, utilizando palavras-chave ou expressões curtas que se refiram aos argumentos que utilizou nos parágrafos de desenvolvimento. Aí eu trouxe aqui um modelo, um exemplo, né? É possível defender, portanto, observem que o aluno aqui não empregou nota 1000 na redação de 2018, ele não empregou o quê? Não iniciou o parágrafo da conclusão, como é trivial. O que é essa trivialidade a que eu me refiro? Iniciar com o conector, de valor conclusivo, né? Portanto, é possível defender. Quando você usa é possível defender, portanto, se lembram lá da competência número 1, além dos desvios gramaticais, o que é que nós temos? A questão da sintaxe. É uma sintaxe mais bem elaborada. É exatamente esse trabalho aí com o conector sendo posto depois da expressão verbal, né? É possível defender, portanto, que, além de portanto aqui, você também poderia empregar o conector pois, que entre vírgulas aqui teria esse valor de conclusão, que impasses econômicos e sociais constituem desafios a superar. Para tanto, o poder público, olha, que impasses econômicos e sociais constituem desafios a superar é a retomada lá da tese. Para tanto, o poder público deve restringir o acesso de empresas a dados pessoais de usuários da internet, por meio da elaboração de uma legislação eficaz referente ao problema. Ademais, a mídia, associada a ONGs, deve alertar a população sobre as mazelas de não questionar o conteúdo acessado em rede, por meio de campanhas educativas. Isso pode ocorrer com a realização de narrativas ficcionais engajadas, como novelas e seriados, e reportagens que retratem o tema, a fim de contribuir com o uso crítico das novas tecnologias. Assim será possível restringir, de fato, a distopia de Orwell, a ficção. Vamos lá, vamos analisar. Quais são os elementos que constituem o parágrafo da conclusão do texto dissertativo argumentativo? Primeiro é o quê? Analisar ou saber empregar o conector, valor conclusivo. Segundo, a retomada à tese, que está lá no seu primeiro parágrafo, mudando naturalmente as palavras, né? Está lá no primeiro parágrafo. O terceiro, apresentar os elementos válidos para a intervenção. Vamos destacar aqui no texto, no parágrafo aqui do nosso aluno, nós temos o seguinte, quando ele usa aqui, quando ele inicia com o conector ademais, esse ademais é uma sequência, né? Além disso, a mídia, olha, a mídia associada a ONGs, nós já teríamos o que aí? O agente. Deve alertar a população sobre as mazelas de não questionar o conteúdo acessado em rede, vai ser o quê? A ação. Observe que sempre há preferência por essa locução, né? Deve alertar, deve construir, deve produzir. Por meio de campanhas educativas, nós teríamos o quê? O meio. A dica, somente se referindo lá às nossas primeiras aulas, a dica para você empregar esse meio é com a expressão por meio ou é com a expressão por intermédio de, né? Por meio de,
por intermédio de, jamais o que? Através. Através, gramaticalmente, nesse contexto, não é aceito. Então, isso pode ocorrer com a realização de narrativas ficcionais engajadas, como novelas e seriados, e reportagens que tratem do tema. Nós temos o que aí, pessoal? O detalhamento. Ele está detalhando como é que pode ser feita, elaborada essa ação. A fim de contribuir, aqui nós teremos o quê? O efeito. Qual é o fim? Qual é a finalidade? 5 elementos, portanto, aqui que constituem um parágrafo, mas mais um grande emprego aí de conectores, como o ademais, o isso e o portanto lá no início do parágrafo, constituem o quê? Um parágrafo de excelência que contribuiu para que o aluno obtivesse nota 1000. Esse texto está na cartilha de redação, que é distribuída aos alunos um pouco antes da prova de redação. Então, nós teremos aqui os 5 elementos, não se esquecer do detalhamento. Assim, pessoal, a proposta de intervenção mais completa apresenta os 5 elementos. Quais são? O agente, que é a mídia associada a ONGs. Nós temos a ação, que é alertar a população sobre as mazelas. Nós temos o modo, por meio de campanhas educativas. E um modo 2, mais o detalhamento, que é a explicação, como é que deve ser realizado esse processo. Isso pode ocorrer com a realização de narrativas ficcionais. Então, nós temos aqui o efeito, a fim de contribuir com o uso crítico das novas tecnologias. Ok? Então, vamos aqui à nossa atividade para concluirmos o texto, que certamente será a sua nota 1000 no Enem. Partindo das ideias abordadas nesta aula e considerando o tema os desafios para garantir a vacinação dos brasileiros, redija um parágrafo de conclusão que complemente a introdução e o desenvolvimento do seu texto, presentes nas aulas 8 e 9. Ou seja, na aula 8 nós vimos o quê? E elaboramos a introdução. Lembrando que na aula 7 foi o nosso planejamento de texto, plano de texto. Na aula 8, a elaboração da introdução, o início da sequência didática. Na aula 9, a elaboração do desenvolvimento. E agora, na última aula, a aula 10, a última aula da sequência, nós temos o quê? A conclusão. Lembre-se de retomar a tese, apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e também abordar os 5 elementos válidos. O agente, a ação, meio, efeito e detalhamento. Então, mãos à obra nessa produção de texto, do parágrafo, e aí nós teremos o desfecho da proposta, dessa sequência didática, que certamente contribuirá para que você consiga a tão sonhada nota 1000. Lembrando, e aqui para concluirmos a sequência, que um texto de excelência trabalha com o início, o planejamento, é planejar. Tudo na nossa vida tem que ser planejado. E o texto dissertativo argumentativo, cobrado no Enem, não pode ser diferente. Então vamos juntos aí a uma nota máxima, a um texto de excelência, a um texto que contribua para o seu sucesso na aprovação do Enem. Um abraço, um beijo, professor Ivo, vamos rumo à nota 1000.